E aí, gurizada, tudo belezinha? Hoje nós vamos falar sobre a Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre os anos de 1936 e 1939. O conceito de guerra civil, vocês sabem, a gente já conversou um pouco nas nossas aulas, é uma referência àqueles conflitos internos que acontecem em determinado país. A gente tem aqui um quadro ficou muito famoso que vai ilustrar a nossa aula de hoje, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Bom, começo destacando para vocês aqui uma linha do tempo a respeito da história da Espanha, mostrando um pouco a respeito dos governos espanhóis da década de 1930, até antes, na verdade, até os dias de hoje. A nossa aula de hoje é importantíssimo a gente destacar esse período aqui, ó, especialmente entre 1936 e 1939. Justamente o período em que aconteceu a Guerra Civil na Espanha. Então, é basicamente esse período que a gente vai destacar na nossa aula de hoje. O resto é um complemento para vocês, né, poderem observar como é que mudou a história da Espanha politicamente falando. Bom, o resumo da nossa aula de hoje basicamente se concentra nesse slide aqui. A situação toda começou justamente em 1936, quando houve uma eleição na Espanha e essa eleição foi vencida pela Frente Popular, né, um agrupamento de partidos de esquerda, né, de tendência socialista, republicana, que agrupava vários posicionamentos de partidos de esquerda. O que vai acontecer após essa vitória dos partidos de esquerda? Os fascistas eles não vão aceitar a derrota e esse general Francisco Franco vai comandar um golpe de Estado dentro da Espanha para tentar tomar o poder. A situação ela não vai se resolver facilmente, vai ser o início de uma guerra civil dentro do país e a gente vai observar então que o país vai ficar dividido. De um lado, os fascistas de extrema direita e do outro lado a Frente Popular que tinha vencido as eleições. Então nós temos de um lado os golpistas e aqueles que estavam resistindo e que tinham vencido as eleições de forma democrática. Né? Essa guerra civil então vai durar entre 1936 e 1939 e vai ter como vitória o lado fascista, o lado golpista e o início de uma ditadura do Francisco Franco. A gente vai ver também que essa guerra civil ela vai ter uma participação muito importante de outros países. Né? Vejam que do lado da Frente Popular, o lado da esquerda, contou com o apoio da União Soviética e das Brigadas Internacionais. Quem eram essas brigadas internacionais aqui? Essas brigadas internacionais eram justamente grupos de estudantes, de intelectuais que eram antifascistas e que naturalmente se posicionaram ao lado da Frente Popular contra os golpistas aqui, né, do Franco. Vejam também que internamente essa Frente Popular era apoiada pela Marinha e pelos operários. Então a gente tem uma situação aqui bem clara, né, em uma disputa clássica da década de 1930 entre a esquerda e a direita. Né? Vejam, por exemplo, aqui que dentro desse conflito a União Soviética naturalmente faz parte do apoio à esquerda, à Frente Popular, certo? Enquanto que do outro lado, o lado fascista, a gente tem aqueles grupos como Alemanha e Itália que tinham no poder dos seus países justamente Hitler e Mussolini. Ou seja, a gente tem aqui uma tendência bem clara de apoio dos dois lados. Vejam que internamente os fascistas do Franco eram apoiados pelo exército, pelos monarquistas e pela Igreja Católica. Algumas imagens que eu destaquei para vocês então para relatar e complementar essa nossa aula de hoje. A gente tem então o Franco não aceitando a vitória da Frente Popular e tentando dar um golpe. Vejam a manchete aqui no jornal das eleições de 1930, né? Espanha vota pelas esquerdas. Vemos o Franco aqui reunindo então o exército para comandar esse golpe de Estado. Vemos então aqui os cartazes da resistência da Frente Popular, das esquerdas, né? O lema não passarão. Vemos também aqui a questão do apoio internacional, né, das brigadas internacionais destacadas nesse cartaz. Vemos aqui o apoio da União Soviética. Né?
E aqui a caracterização do inimigo. Vejam que o inimigo, no caso os fascistas, são representados com uma suástica nazista. Vemos aqui nesse outro slide o ditador que vai assumir o poder, o Francisco Franco, e que vai contar com aliados muito importantes, Hitler e Mussolini. Vejam que os próprios cartazes dessa época destacam essas alianças. Itália fascista, Alemanha nazista e Portugal, que nessa época também contava com uma ditadura, a ditadura do Salazar, a ditadura do Estado Novo. E aqui uma história bem interessante a respeito do bombardeio na cidade de Guernica. Guernica era uma cidade que foi bombardeada pelos nazistas, conforme mostra essa imagem aqui. Isso no ano de 1937. Esse artista aqui, o Pablo Picasso, muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar nele, né? Ele ficou sabendo dos horrores desse bombardeio à cidade de Guernica, que aparece aqui embaixo, e ele vai pintar esse quadro, retratando os horrores desse bombardeio. A cidade foi completamente destruída, né? Certa vez, um oficial nazista foi fazer uma visitação ao museu onde está exposto o quadro da Guernica e encontrou o Picasso junto à sua obra. E ele perguntou para o Picasso: "Nossa, foi o senhor que desenhou esse horror?" E o Picasso respondeu ao oficial nazista: "Não, foram vocês." Ou seja, o Picasso está fazendo uma referência justamente aqui, né, ao criador desse horror, o real criador do horror desse bombardeio, né, que foram justamente os nazistas. E ele só faz essa retratação aqui, né. Vocês podem observar que ele é cheio de simbologias, né? A cidade em chamas, o touro, que é um símbolo nacional da Espanha. Então, todos os detalhes ali eles foram colocados estrategicamente pelo Picasso, né, para representar os horrores desse bombardeio. Essa Guerra Civil Espanhola ela é tida como um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque serviu justamente para as forças fascistas colocarem em ação seus novos armamentos, especialmente aviões de guerra que foram utilizados para bombardear cidades. Eles faziam experimentos do tipo: quanto nós precisaríamos de armamentos para conseguir bombardear uma cidade? Então ela meio que vai ser um ensaio geral para essa Segunda Guerra Mundial. Um detalhe importante e curioso a respeito da relação entre os fascistas e o Franco é que durante a Segunda Guerra Mundial eles tentaram trazer a Espanha do Franco para essa guerra e não vão conseguir. O Franco não vai participar da Segunda Guerra Mundial, ele vai permanecer neutro, conforme mostra essa imagem aqui. A partir do momento em que o Franco vence essa Guerra Civil Espanhola, ele vai iniciar uma ditadura, né? Essa ditadura ela vai durar até 1975 e aqui a gente consegue encontrar o símbolo, a falange, e o lema, Arriba Espanha, dessa ditadura franquista aqui, que vai durar então de 1939, quando ele vence a Guerra Civil, até 1975, quando ele morre. Né? Então ele só vai sair do poder justamente em 1975 porque ele morreu. Vai ser justamente quando se retoma a democracia dentro da Espanha. Para finalizar, uma dica de filme para vocês assistirem, um filme que eu gosto muito e que retrata justamente os horrores dessa Guerra Civil Espanhola, é O Labirinto do Fauno, um filme de 2006 muito legal, muito bacana e que vocês podem ver para conseguir entender um pouco melhor o que foi essa Guerra Civil Espanhola e como a Espanha ficou dividida no tempo dessa guerra. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje e nos encontramos em breve. Um abração, até mais, tchau, tchau!